Temos falado sobre Jesus, essa igreja prega Jesus, um ano com Jesus. E aí eu resolvi que esse mês a nossa ênfase seria Jesus e a igreja. Nós vamos falar sobre igreja. Há dias atrás eu conversando com uma pessoa e a pessoa olhou para mim e perguntou assim: pastor, quais são os nossos próximos desafios? Quais são os seus sonhos? O que vai acontecer com a nossa igreja nos próximos capítulos? Eu disse: olha, uma coisa eu sei para o próximo semestre é um alvo. Eu gostaria muito que esta igreja se consolidasse como uma igreja, definitivamente uma igreja de Jesus, 100% uma igreja de Jesus. Somos uma igreja muito nova. A maioria de vocês chegou aqui depois de 2 anos, de 2 anos para cá, de 2012 para cá. Essa igreja, 5 anos atrás, nós tínhamos 40 pessoas engajadas, depois 100 pessoas, em 2012, 400 pessoas. Ontem foi uma festa linda, se você não pôde estar na batismo, festa na roça, chegamos a 1.750 membros, mais de 2.500 pessoas envolvidas com a igreja, recebendo as mensagens da igreja. Então essa igreja cresceu muito nos últimos anos. E eu creio que se ela continuar focada em Jesus, ela vai ser uma igreja saudável. E se ela for uma igreja saudável, continuar saudável, ela vai continuar crescendo. Mas eu quero que essa igreja se consolide. Eu espero ver nos próximos anos, nos próximos meses, pessoas cada vez mais entendendo o que significa ser igreja. Entendendo qual o plano de Deus para essa igreja, para você nessa igreja. Então, por isso que vamos refletir, durante 5 domingos, o que Jesus diz sobre a igreja. Jesus é o fundador da igreja. Ele começa a igreja. E depois os apóstolos continuam. O autor, no livro de Atos, ele dá uma descrição como os primeiros cristãos viviam. E o texto de Atos, se você quiser ligar ou abrir a sua Bíblia, ou acompanhar no esboço, Atos capítulo 2, versos 42 a 47, ele é uma fotografia de como viviam os primeiros cristãos. É a nossa família lá no início, os primeiros irmãos da igreja de Jesus. Como eles estavam vivendo. E esses textos sempre nos inspiram. Falar de igreja, nós precisamos olhar esse texto e entender um pouco mais. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Essa igreja primitiva é uma igreja genuinamente evangélica. É uma igreja genuinamente focada em Jesus. Imagina que aqueles irmãos, aqueles apóstolos andaram com Jesus, ouviram Jesus, tinha fotografia da presença, da pessoa de Jesus como ele era. Foram os primeiros a beber dessa água, que depois se espalha e chega até nós. Então, aquela igreja, ela vivia como o modelo ideal. Eu acredito que é possível a gente ainda viver assim. Eu sou apaixonado por igreja. Eu nasci numa família evangélica, me converti aos 11 anos. Sou apaixonado pelo evangelho, por Jesus e pela igreja. Acredito que a igreja é o braço de Jesus no mundo. O mundo, a única maneira de transformar uma sociedade é uma igreja comprometida com Jesus, tocando a vida de pessoas. Dá para mudar a situação política do país? Dá. Dá para mudar a situação econômica? Dá. Social? Dá. O evangelho muda tudo e todos. Então, acredito que a vida comunitária, dá para a gente viver uma igreja de verdade. Dá para a gente ser crente e falar a verdade. Nossa, que absurdo. Dá para a gente ser crente e ser normal.
Porque, às vezes, eu tenho dito que o evangelho no Brasil ficou uma coisa tão esquizofrênica. As igrejas são tão esquizofrênicas que a gente fica... Onde é que está o evangelho nessa história? Mas eu acredito que a gente pode seguir Jesus, a gente pode pertencer a uma igreja e a gente pode ser normal. Amém? Vocês estão acordados? Estão chocados? Então eu quero falar com vocês algumas características. Eu coloquei aqui 8. O que Jesus pensa sobre a igreja? E no caso, como é que é essa igreja? A IBM Alphaville não é uma igreja do pastor Sidney, do pastor Fernando. Esta igreja é uma igreja de Jesus. Nós somos uma igreja batista, normal, de Jesus. Ou uma igreja de Jesus, normal e batista. Como é que a gente se identifica com Jesus? Eu quero que você precisa entender isso. Eu quero que você viva isso nesta comunidade. E talvez você vai dizer, não, essa igreja não é para mim. Não tem problema. Se você entender que essa comunidade não é para você, não tem problema. As comunidades são diferentes, a igreja é uma só. Mas eu quero que você, ficando aqui, entenda que o que Jesus vive, nós queremos viver. É para lá que nós estamos indo. Nós não somos uma igreja religiosa. Eu não suporto a religião. Eu não suporto dogmas. Eu não suporto regras humanas para espiritualizar alguma coisa. Mas eu quero ouvir Jesus, e essa igreja é uma igreja de Jesus, e eu quero que nós possamos enxergar e viver Jesus cada dia nesta igreja. Amém? É para esse caminho que nós estamos indo. 8 coisas sobre Jesus e a IBM Alphaville. Primeira delas, se você quiser completar, Jesus é o foco da nossa teologia. Jesus é o foco da nossa teologia. Nós temos pastores, formação, passa por seminário. Tem gente que se apaixona um pouco mais pela teologia, estuda mais. O pastor Macorde é um teólogo, o Guilherme é jovem, é um teólogo. A gente vai no pragmático. O Leandro é jovem teólogo, mas é pragmático, mobiliza. O Fernando. Enfim, cada pastor tem uma característica aqui. Quando a gente vai para o seminário, a gente estuda teologia bíblica, Antigo Testamento, Novo Testamento. A gente estuda toda essa... por que a gente estuda teologia, para começar? Teologia você estuda para conhecer mais sobre Deus. Então, quando eu falo Jesus é a nossa teologia, a nossa maneira de conhecer mais sobre Deus é através de Jesus. Porque você no seminário fala, olha, você tem que entender a teologia do Antigo Testamento para você conhecer Deus. Depois você tem que entender a teologia do Novo Testamento para você entender Deus na história da igreja, na história do Evangelho. Depois você tem a teologia sistemática. Homens foram sistematizando pensamentos. E aí tem os Bultmanns da vida e teologia liberal, teologia da libertação, teologia da missão integral. O Douglas acabou de ser aprovado no mestrado de ciências da religião. Eu disse, sobre o que você vai pesquisar, qual é o seu projeto de pesquisa? Ele, teologia da missão integral, baseada no René Padilha e também um padre e tal, assim. Eu falei, que joia, Deus abençoe o Douglas. É muito legal estudar a teologia. É muito legal entender como as coisas acontecem. Crer é pensar. Mas o nosso caminho para conhecer Deus é Jesus. Entre a teologia sistemática e a teologia bíblica, aqui no meio está Jesus. Ele é o foco. Jesus disse assim, se vocês me conhecerem, vocês vão conhecer o Pai. Conhecerão a mim, vão conhecer o Pai. Eu e o Pai somos um. Então você quer aprender mais sobre Deus? O que Deus pensa sobre sua vida, conheça Jesus. Se você vem a mim, você vai para o Pai. E você então vai conhecer mais sobre Deus. Jesus é a nossa teologia. Olha o que Paulo disse aos Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. A nossa teologia é Jesus. Amém, irmãos? Não significa que a gente não vai estudar teologia. Nós vamos estudar. Mas eu não vou, quando você me procurar para um aconselhamento, eu não vou pegar assim, porque o livro diz isso, o outro livro diz aquilo, porque tal pensador diz assim, não. O que Jesus diz sobre a sua vida é muito mais simples. O Evangelho é muito mais simples do que muita gente coloca. Segunda coisa sobre Jesus e a IBM Alphaville. Jesus é a essência da nossa doutrina. Jesus é a essência da nossa doutrina. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu,
circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Você pode repetir isso comigo? Cristo é tudo e está em todos. Portanto, nós somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, Jesus é a essência da nossa doutrina. Nós somos batistas, os batistas têm uma regra, uma lista de coisas, mas mais importante do que a doutrina batista é o que Jesus nos diz. Eu fui criado numa família presbiteriana. Então, quando eu dei profissão de fé, quando eu me converti, tinha profissão de fé e nós tínhamos que ser examinados antes de ir ao batismo e a se tornar membro da igreja. Tinha o conselho da igreja e a gente tinha que passar por uma entrevista no conselho. Agora está muito mais fácil. Os caras vão no McDonald's, respondem as perguntas e tal, e conversam com os pastores. E aquele nervoso, imagina uma sala, entrava, aí você tinha que responder as perguntas se ia ser aprovado ou não. E a gente tinha que estudar o breve catecismo. Quem estudou o breve catecismo aqui? Vou orar pelo irmão, vou orar por vocês. Brincadeira. A gente estudou o breve catecismo. Era uma coisa que precisava estudar. E aí nós tínhamos as perguntas, porque a gente tinha que entender. Porque se você não entendesse a doutrina presbiteriana, você não poderia se tornar um membro. Depois, o Batista tinha a revista Nova Vida em Cristo. Quantos estudaram essa revista aqui? Tem bastante gente, né? Era uma revistinha da Juerp, você tinha que passar pelo... Aí, imagina, olha só para você ver o que a doutrina faz com a gente. Eu já estava na faculdade batista, eu era seminarista, aí eu fui para uma igreja batista. Aí disseram o seguinte: você precisa estudar a revista Nova Vida em Cristo, vai ficar 6 meses numa classe estudando essa revista, depois vai ser examinado se você pode se tornar membro da igreja. Mas eu já estava no seminário, eu já era crente. Depois, você só pode cantar no coro depois que você se tornar membro da igreja. E para se tornar membro da igreja, você precisa passar pela Nova Vida em Cristo. Aí nós vamos checar se você, de fato, conhece as doutrinas batistas. Jesus é a essência da nossa doutrina. Ele está acima de qualquer doutrina humana. Amém? Então nós... puxa, Sidney, mas você está jogando fora. Não, eu gosto de ser batista. Gosto do sistema batista de administração de igreja. Gosto do sistema batista de ordenação de pastores. Gosto do sistema batista de como a gente faz a obra missionária. Eu estou para ver um sistema melhor do que os batistas. Mas mais do que ser batista, nós somos de Jesus. Então a essência da nossa doutrina é Jesus. Amém? Ontem, se vocês acompanharam, eles até cortaram o sermão disso de manhã, não colocaram um vídeo para eu não ser tão exposto, mas eu não tenho problema de me expor. Ontem eu batizei um casal, 88 anos. Eles foram batizados por aspersão. Mas pastor, que escândalo, batista batiza por imersão. É verdade. O batismo e o batista é por imersão. Mas eu batizei por aspersão porque um casal idoso não tem condição de descer numa piscina. A senhora acabou de fazer uma cirurgia cardíaca com stent. Um dos testemunhos mais bonitos que eu já ouvi. Eu confesso para vocês, eu nunca tinha visto e ouvido uma pessoa se converter aos 88 anos. Ela se converteu esse ano aqui na igreja. Ela tinha uma formação cristã, mas nunca tinha entendido que precisava entregar a vida para Jesus. Aos 88 anos, ela entrega a vida para Jesus e quer ser batizada. Essa mulher, ela tinha obras de arte sacras, esculturas, santos, e ela disse assim: pastor, eu dei todas as minhas imagens. E eu entendi que eu só tenho que honrar Jesus, e eu quero ser batizada. Mas ela não consegue descer naquela piscina. E aí? Eu deixo essa mulher sem o batismo? A nossa doutrina, não, Jesus batizaria. Eu fui perguntar para Jesus, batiza ou não batiza? Jesus batizaria. Ele foi e fui batizei também. Então ela foi batizada. Nossa, mas você é um herege. Não sou herege, porque Jesus está acima da nossa doutrina. Estão entendendo? Puxa, mas batista, nós temos março, junho e setembro. Você tem que dar oferta missionária. Em março tem que ser missões mundiais. Junho é missões estaduais e setembro missões nacionais. Me ajudem os batistas, é isso, né?
e aí não, agora o pastor está querendo criar uma outra agência. Não, gente, mais do que aquele processo, aquele sistema, Jesus manda a gente ir a todas as pessoas. Portanto, vão a todos e pregai o evangelho, batizando. Então nós temos que ir para o mundo. Eu não estou preocupado com março, junho e setembro, porque Jesus está acima da nossa doutrina. Amém? Jesus é a essência da nossa doutrina, então a gente não vai ficar preso numa lista de regras. Terceira coisa sobre Jesus e a IBM Alphaville. Jesus define o nosso jeito de ser. Como é que a gente vive nessa comunidade? Efésios 4, 15 a 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós cremos em dons espirituais, cremos que Deus usa as pessoas, cremos que cada pessoa que tem Jesus tem um dom, cremos que Deus quer usar a sua vida, cremos que Deus te abençoa para você abençoar, cremos. E nós vamos sempre perguntar para Jesus, o que o Senhor quer que a gente faça? Quais são os próximos caminhos? Mas de uma maneira horizontal. Nós estamos todos aqui juntos, ouvindo Jesus, e essa igreja precisa ser assim. O nosso jeito de viver não significa que não vamos ter problemas. Todos nós temos problemas. Onde tem gente, vai ter alguma coisa para ser ajustada. Quando eu estou recebendo uma pessoa que vem de fora, eu falo assim, olha, não pense que essa igreja não tem problema. Porque às vezes a gente, quando está chegando, você vê o culto, fala assim, nossa, essa igreja é um paraíso. Essa igreja tem problema. Agora, a maneira de resolver os problemas é que é diferente. Nós queremos resolver os problemas da maneira de Jesus. Se eu pisar na bola com a Josi, o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão. Porque Jesus manda perdoar. Agora, eu errei com a Josi, mas aí eu vou ficar, nunca mais eu falo com a Josi. E viro para ela, cara, não dá mais. Não, vai ter que dar, porque com Jesus tem que dar. Então, Jesus define o nosso jeito de viver. Puxa, como é que a gente vai organizar alguma coisa? Nós sempre vamos perguntar nessa igreja como a gente vai viver. Às vezes eu fico pensando, tenho lidado com algumas coisas na vida pastoral, e eu falo assim, gente, essa pessoa não entendeu nada de evangelho. Tem gente que já está na igreja há 20 anos e não entendeu nada de evangelho. E não entendeu nada de igreja. Por favor, eu quero que vocês entendam o que é o evangelho. Por favor, eu quero que vocês entendam o que é a igreja de Jesus. Por favor, eu quero que vocês entendam como a gente pode viver de uma vida perfeita com Jesus. É só a gente fazer o que Ele quer e vai dar tudo certo. Você vai ter uma vida profunda, você vai ter uma vida leve e você vai ter uma vida funcional, vai funcionar. Um bom exemplo ontem foi a festa na roça. A gente foi tão bonito, ver um monte de gente trabalhando. Fazia tempo que eu não carregava tanto peso. Né? Mas foi bom que testou, está funcionando. Deu para carregar peso, não aconteceu nada. Mas depois de velho e tal, assim, eu cheguei em casa, parecia que eu tinha apanhado. Mas eu vi tanta gente trabalhando ontem, foi tão bonito. E nós saímos daqui, estava cheio de bandeirinha, touro mecânico. Naquele canto dos visitantes tinha um touro mecânico. Ali nos eventos tinha barraquinha de pescaria, prendas, argola, boliche, né? Um negócio assim. Lá fora tinha comida. E vai ter hoje também, tem um saldão de uma barraca, vai ter um vinho crente e um cachorro quente hoje. Vai ter pastel também? E pastel, nossa, guarda uma meia dúzia. E o pessoal trabalhando, feliz da vida. Hoje cedo a gente chegou aqui, estava desse jeito. Mas ontem já saíram daqui arrumando. Um grupo arrumou, outro grupo desarrumou. E aqui não é pão de açúcar, mas é lugar de gente feliz. E a igreja estava funcionando. Gente, parece que teve uma festa na roça aqui ontem. Não, mas teve. Parece que uma igreja... Aí eu estava olhando e falei assim... a primeira festa na roça que eu fiz numa igreja evangélica, batista, foi há 15 anos atrás.
Vocês imaginam o escândalo que foi na cidade, lá no interior, de onde eu vim. Foi um escândalo. Os pastores da cidade diziam assim, agora aquela igreja virou uma igreja católica, fazendo festa junina. E eu falei assim, olha como essa igreja está na onda de Jesus, porque você acha que Jesus ia fazer festa na roça hoje? Eu acho que ele ia. É por isso que a gente está fazendo. Eu olhando ontem, o pessoal dançando quadrilha. Meu Deus do céu. Aí tinha um forrozeiro aqui, de Jesus, cantando forró de Jesus com uma sanfona, triângulo. Um negócio maravilhoso. O Marcos Gladstone ontem estava no céu. Diz que não quer mais voltar para o Recife, nunca mais. Ele quer festa na roça todo domingo. E aí uma das coisas que eu curti mais ontem foi conversar com todo mundo e abraçar e tal. Aí eu fui cumprimentar uma pessoa ali, ele falou assim, pastor, e aí? Não dá problema para o senhor não ter o touro mecânico aqui? Como é que o pessoal, eles não ficam bravos? Eu falei assim, não ficam, sabe por quê? Quem já veio para essa igreja tem crescido. Então, quem vem já não tem problema com festa na roça. Que o cara, se ele tiver problema com festa na roça, ele não fica aqui. Se ele tiver problema de ter um touro mecânico ali, porque isso aqui não é o templo. Quem é o templo? Somos nós. Isso aqui é um espaço. E a gente vai usar esse espaço para honrar Jesus. E eu falei assim, não tem problema não, pode ficar sossegado. De vez em quando a gente faz algumas coisas mais arriscadas. Aí eu levo toda a diretoria comigo, que se eu cair, cai todo mundo. Né? Mas Jesus define o nosso jeito de ser. Nós não vamos ficar preocupados. E essa igreja precisa ser leve, precisa ser gostosa. Terminou a festa, está todo mundo feliz. O que tiver para resolver, a gente resolve. Não parece que rolou uma festa aqui. Jesus é IBM Alphaville. Jesus é o nosso modelo de liderança. O quarto ponto para você colocar. Jesus é o nosso modelo de liderança. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que significa ser líder nessa igreja? Significa uma bacia e uma toalha. Significa servir as pessoas, significa servir a igreja. Eu disse para um amigo essa semana, o trabalho mais fácil de um pastor é a pregação. E o mais gostoso. Pregação, quando você está se preparando para pregar, é você e Deus. Nossa, você lê a Bíblia, você pega um livro, você sonha com uma coisa. É um momento único, espiritual, profundo, delicioso. Então não é difícil. Agora, servir as pessoas, trabalhar, cuidar de gente, essa é a parte que dá mais trabalho. Claro que isso aqui é a parte visível. Aqui vocês estão vendo uma parte do trabalho pastoral. Mas se envolver com pessoas, essa é a parte que a gente não vê e é uma das coisas fundamentais numa igreja. Então, eu cheguei nessa igreja, o que eu faço? Eu faço Libras. O que eu preciso fazer para chegar naquele status de ficar em pé ali na frente? Você só precisa fazer uma coisa, servir. Se você servir e amar as pessoas, puxa, o que eu faço para ser um líder de louvor nessa igreja? Trabalha. Ser líder nessa igreja significa bacia e toalha. Ser um pastor nessa igreja significa ter uma bacia e uma toalha na mão. Ontem o pastor Carlos Macorde, a Eliane fotografou e marcou hoje lá, né? Eu vi, Mastercard, não tem preço. A gente lavando. Quem vocês acham que lavaram o chão lá fora ontem? O Macorde e eu, a gente pegou a VAP. VAP é aquele negócio mesmo de lavar para economizar água. E a gente lavou o chão, porque estava sujo. Como é que a gente ia receber? Não tem lavado para economizar água e tal. Mas era dia de festa. Como é que você vai comer com o negócio empoeirado? Tem que lavar. Então, depois o Leandro pegou a VAP. É isso mesmo. Quem que colocou as bandeirinhas ontem, né? Joel e Leandro. Tem que ser assim, gente. Se um pastor nessa igreja não servir para lavar chão, ele não serve para pregar. Amém? Então, liderança, porque Jesus fez isso. Lavar os pés uns dos outros. Nós somos antigamente, líder era quem tinha subordinados. Depois evoluiu, líder tem seguidores. Líder, hoje, líder é quem tem líderes em volta dele. Se você não trabalhar com outros líderes, você não é um líder. Então, liderança é aquela que serve.
Um líder de um PG vai servir, um pastor na igreja vai servir, um líder de louvor vai servir. Vamos arrumar a mesa, vamos arrumar a cadeira. O que precisar fazer para as pessoas serem amadas, nós vamos fazer. Amém? Jesus é Ibem Alphaville, Jesus é a fonte da nossa espiritualidade. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor para os ossos. Você quer ser feliz? Tema o Senhor. Você quer ser feliz? Anda com Jesus. Você quer ser feliz? Quer viver uma vida tranquila? Vai fazer o que Jesus manda. Jesus é a fonte da nossa espiritualidade, não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo. Nós não temos uma pirâmide. Vocês não estão debaixo da minha cobertura espiritual. Sorte de vocês. Nós todos estamos debaixo da cobertura espiritual de Jesus. Ele é a nossa cobertura espiritual, Ele é a nossa garantia, Ele é nosso penhor, a nossa herança. Então, a nossa fonte de espiritualidade, quem vai nutrir a nossa alma é Jesus. Graças a Deus, nós não dependemos de um líder. Os líderes servem para nos apoiar, para cuidar. Se você precisar de algum apoio, nós estamos aqui para te apoiar. Mas a nossa fonte, nós bebemos da mesma fonte, e essa fonte é Jesus. Jesus é Ibem Alphaville. Jesus é a nossa recuperação. Ponto 6. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Você pode repetir isso comigo? Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Uma coisa que eu tenho aprendido e ensinado, que às vezes a gente não pensava assim. Todos nós somos doentes de alguma maneira. Todos nós temos uma debilidade. Por quê? O pecado trouxe isso para nós. A nossa doença, pecado, ela está com... Não tem ninguém aqui que não é pecador. Então todos nós somos pecadores e carentes somos da glória de Deus. Quando a gente tem Jesus, somos perdoados. A presença de Jesus é que nos perdoa. O sangue de Jesus é que nos purifica. Então nós temos as nossas debilidades. Agora, quando somos curados? Quando admitimos. O primeiro passo para você ser curado é admitir que precisa ser alguma coisa na sua vida, precisa ser melhorada. Então nós temos problemas. Todas as doenças físicas e emocionais, os crentes são passíveis de tê-las. Antigamente, se você falasse que um crente tinha depressão, ele estava endemoniado. Não, o crente também fica deprimido. Crente também tem transtorno, bipolaridade. Crente também tem trombose. Crente também tem queda de cabelo. Crente tem tudo. Agora, Jesus pode curar. Então, se você... Como é o processo de recuperação? Nós vamos para Jesus. E Ele cura. Ele cura. Um dia de cada vez, todos os dias com Jesus. A cura é um processo... E quando que a gente para esse processo? Eu tenho dito o seguinte: eu não desisto de uma pessoa até que ela desista dela mesma. Então, infelizmente, alguns desistem e vão embora. Mas eu não desisto. Se a pessoa voltar, vai ser muito bem recebida, mas nós vamos levá-la para Jesus. Eu tenho visto, graças a Deus, milagres sendo feitos em casamentos aqui. Já contei isso uma vez. Casamentos sendo restaurados, pessoas sendo curadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Doenças espirituais também acontecem. Então, a presença de Jesus cura, e este é um lugar de cura. Mas também não precisa... Dizem, mas pastor, a gente tem que... É verdade, a igreja é um hospital, a gente tem esse jargão evangélico, né? A igreja é um hospital, mas a igreja pode ser uma maternidade, não um hospício, gente. É onde chegam as pessoas com todas as suas doenças e nascem novas pessoas. Novas pessoas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A minha oração é que esta comunidade seja uma maternidade de gente nova em Jesus. Amém?
que você venha como você está, que as pessoas venham como elas estão, mas que elas queiram mudar de vida e abre o coração e Jesus vai mudar. Porque quando a gente vai para Jesus, Ele muda. Se você está passando por alguma dificuldade, uma enfermidade, uma doença, uma debilidade, não fique no isolamento. Procure um dos pastores. Nós não vamos curar você, mas nós vamos levar você para quem cura você. E Jesus pode te curar. Amém? Jesus e a IBM Alphaville. Jesus nos ensina onde e como devemos agir. Eu estou tão feliz com essa movimentação missionária. Eu sei que Deus está promovendo essa obra no nosso meio. Eu sei que Deus tem levantado pessoas. Muita gente tem me falado, pastor, eu tenho paixão social. Olha, quantos projetos sociais para você ajudar pessoas que não têm sabonete em casa. Pessoas que não têm luz elétrica em casa. Pessoas que não têm um caderno para o filho. Você pode ajudar. O trabalho do SEV... Meninas, mulheres com gravidez indesejada, e elas trabalham um trabalho emocional, espiritual, para que não haja o aborto. E vidas sejam preservadas. É contra a corrente da sociedade. A sociedade é o seguinte, aborta. O Congresso Nacional está tentando aprovar a lei, aborta. E o SEV diz assim, não, Jesus é o dono da vida, nós vamos te apoiar para que essa criança nasça com saúde e você consiga manter a sua sanidade. Quem é mãe sabe o que é um trauma para uma mulher ter que passar por um aborto. Então tem tantos projetos. E eu creio que Jesus vai produzir muito mais em nós. Amém, irmãos? Se a gente permanece na videira, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus e a IBM Alphaville, por último. Jesus é o dono do nosso dinheiro. Nós entendemos que o que temos vem de Deus. E o que somos é para a glória de Jesus. Eu dou graças a Deus que essa igreja tem entendido. Um sonho é ver cada vez mais esta igreja generosa. A gente aqui não faz apelo, nós não negociamos, eu uso sempre a expressão, não estamos vendendo a mãe aqui. Nós não prometemos para você, dê para você ser abençoado, você vai ser abençoado. Deus quer te abençoar, independente do que você dá para Deus. Deus te ama, independente do que você possa dar para Ele. Mas uma coisa que eu sei que Jesus espera de nós, generosidade. Você entender que a casa que você tem é para repartir. Você entender que o carro que você tem é para repartir. Você entender que a profissão que você tem é para repartir. Você entender que você é um presente de Deus para a humanidade. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O nosso alvo dessa igreja não é ser uma igreja com muita grana, não é ser uma igreja com propriedade. Esse prédio não é nosso. E eu não sei se nós vamos ter um prédio. Nós vamos construir uma igreja. E depois, se a igreja quiser, ela compra um prédio. Mas nós precisamos de mais espaço? Precisamos. Pastor Fernando, ele não é tempo integral na nossa igreja. Ele trabalha como se fosse, mas ele trabalha no Itaú. Então o Itaú paga o salário e a gente fica trabalhando com ele aqui. Mas ele trabalha 12 horas num banco e depois se dedica. Queremos ter esse pastor tempo integral na igreja. Por que a gente ainda não tem? Nosso orçamento precisa crescer. E eu sei que Deus vai nos dar. Quando vocês vêm de manhã, à noite, esse culto da noite é interessante. Ele está crescendo. Ele já é um culto maior que o culto da manhã quando a gente chegou aqui. O culto da manhã hoje tinha gente daquela ponta, aquela ponta. Está cheio. Já teve um culto hoje, comunidade internacional, 36 pessoas no culto inglês. Então esse é o terceiro culto da igreja. De manhã nós temos 150 crianças, nós vamos precisar de mais um espaço. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar. Ou mais um espaço, ou um terreno, ou esse prédio do lado, ou mais um. Eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Agora, de onde vem o dinheiro para isso? A obra de Deus, feita do jeito de Deus, vai receber os recursos de Deus. Não é, Laís? A Laís aprendeu isso. A Laís tinha um preconceito com crente. Desculpa contar isso, é que você já contou no batismo, né? Ela disse, eu não vou numa igreja evangélica, falou para o marido dela. Por quê?
vão pedir dinheiro. Ela disse que chegou no primeiro domingo, não pediram dinheiro. Chegou no segundo domingo, a gente estava entregando aquela ficha do 2.0. Ela falou, falei para você que eles iam pedir dinheiro? Daí falou assim, daí vocês entregaram a ficha e falaram quem quiser, não pediram, não. Não, nós não vamos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Agora, Deus nos dá o privilégio de sermos usados na obra dele. É diferente. É muito diferente. É muito diferente quando uma pessoa entende que o que ela tem vem de Deus. E aí ela tem um coração grato e ela quer repartir com outra pessoa. É isso que nós esperamos. Jesus é o dono do nosso dinheiro, Ele é o dono da nossa vida. Nós não vamos construir templos milionários. Nós vamos investir em vidas. Todo o apelo feito hoje aqui, vocês perceberam? Para que é? O alvo é gente. Queremos investir em vidas. Não queremos investir em coisas. Na verdade, nós somos uma igreja normal. Jesus, ele criou a igreja. E ele falou assim, gente, é assim que vocês precisam ser. E o que eu espero da IBM Alphaville é que nós sejamos a igreja de Jesus. Amém, irmãos? O Brasil não precisa de uma nova denominação. Nós não vamos deixar de ser batista. Nós não vamos criar uma estrutura milagrosa. Nós só queremos ser a igreja que Jesus planejou para que nós fôssemos. Quem é a igreja de Jesus? Quem é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você. Essa igreja vai ser diferente à medida que você for diferente. Eu coloquei aqui um resumo da nossa igreja. IBM Alphaville. Somos uma igreja normal, igreja de Jesus, feita para a glória dele e engajada na sua missão. Amém? Você pode ler isso comigo? IBM Alphaville, uma igreja normal, igreja de Jesus, feita para a glória dele. Coloca isso na primeira pessoa. Quem é a igreja? Sou eu. Então, eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa de Jesus. Eu fui feito para a glória dele e estou engajado na sua missão. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você está procurando uma comunidade, se você já é de Jesus e está procurando uma comunidade para pertencer, venha para cá se Jesus mandar você vir. Se não, não venha. Se você nunca confessou Jesus como seu Salvador, não perca essa oportunidade. A decisão mais sábia, o brasileiro já conhece Jesus, mas às vezes não tomou uma decisão, nunca confessou Jesus publicamente. A decisão mais sábia que uma pessoa pode tomar na vida é dizer, eu pertenço a Jesus. Então que você não tenha dúvida quem é o dono da sua vida. Eu sou de Jesus. E eu espero que você não tenha essa dúvida. E que você se engaje na missão de Deus. Deus não tem uma missão para nós. Deus nos tem para a sua missão. A missão de Deus é resgatar e salvar o homem perdido. E essa igreja existe para a glória de Jesus. Amém? Que a sua vida seja para a glória de Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Queria que você se preparasse também para a ceia. Nós vamos, como igreja de Jesus, fazer o que Ele mandou. E Ele disse, vocês quando se reunirem, comam do pão, bebam do cálice. E às vezes que vocês fizerem isso, vocês vão anunciar a morte até que eu venha. E vocês anunciando, vocês estão demonstrando a fé de vocês. Para que isso aconteça de uma maneira saudável, cada um deve examinar-se a si mesmo. E depois de examinar-se a si mesmo, estar em paz com Jesus, comam do pão e tomem do cálice. Então eu queria que neste momento, você orasse a Deus. Todos aqueles que já confessaram Jesus, que pertencem a Jesus, estão convidados a participar deste momento de ceia. Você vai receber pão, cálice, e depois nós vamos juntos celebrar o corpo de Cristo, o sangue de Jesus derramado por nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensina e nos dá uma referência de como o Senhor quer que nós vivamos. Obrigado pela tua presença em nós. Reconhecemos que em nossas limitações não conseguimos por nós mesmos, mas pedimos que o Senhor faça em nós a tua obra, que o Senhor torne esta igreja cada dia mais parecida com o Senhor,
Que os pequenos grupos dessa igreja pareçam com o Senhor. Que os líderes dessa igreja se pareçam com o Senhor. Que as equipes de louvor nessa igreja se pareçam com o Senhor. Que cada voluntário que serve nesta igreja se pareça com o Senhor. Que as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, todos nós possamos ter uma única identidade, a identidade de Cristo em nós. Obrigado pelo sangue derramado na cruz em nosso favor. Obrigado pelo teu corpo oferecido em nosso lugar. Nós queremos nesta noite celebrar com alegria, com fé, a presença do Senhor, o milagre da vida que o Senhor nos dá. O Senhor é bem-vindo aqui. Recebe a nossa adoração, a nossa devoção. Em nome de Jesus. Amém.